Olá, pessoal, boa noite a todas e todos. Boa noite, Antônio, boa noite, Vinícius. Legal, o pessoal já está me ouvindo, então, né? Estão me ouvindo bem? Boa noite, Marcos. Sejam muito bem-vindos ao webinar Como Viabilizar um Projeto Audiovisual Independente, com a Ana Peta e o Paulo Celestino, da Clementina Filmes, uma iniciativa da IBAC. Que bom que todos me ouvem bem. Vou aproveitar que a gente já está se falando aqui pelo chat e pedir para vocês me contarem aqui de que cidade e estado vocês nos assistem hoje. E também conta um pouquinho para a gente se vocês já trabalham com audiovisual ou se vocês querem entrar na área. Olha, o Jaime é de Cachoeira Paulista, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Guarujá, Fortaleza, Pereio, Olinda, Pernambuco, que delícia, Canoas, Rio Grande do Sul. Boa noite, Isabela de São Paulo, Fabrício também de São Paulo, Rio de Janeiro, Thales, Marabá, no Pará, que legal, Belém do Pará, Juiz de Fora, que bom, pessoal, sejam muito bem-vindos, gente do Brasil todo. Mais um do Rio de Janeiro, muito legal. Bom, a gente vai ficar o tempo inteiro em contato aqui pelo chat, fiquem à vontade para mandar perguntas, comentários. Sempre que for uma pergunta para os nossos convidados, lembrem de clicar no pontinho de interrogação, porque aí fica marcado aqui na nossa apresentação, todo mundo consegue ler a pergunta juntos, tá bom? Olha só, o Vitor Antônio é estudante de imagem e som na UFSCar, que bom, está no último ano, maravilha. Ó, a Maíra está pensando em fazer publicidade ou algo na área do design, mas ainda está no ensino médio, legal, que bom. Acompanha esse e outros webinars aí, Maíra. A gente também fala bastante de design gráfico, design de interiores, você pode ir conhecendo aí as diferentes áreas criativas. Benigno, de publicidade e propaganda, legal. Renan, que é de Piracicaba, legal. Vinícius terminou o ensino médio recentemente, quer entrar no curso de cinema, maravilha, pós-quarentena, bacana. Se você já quiser testar, Vinícius, alguma coisa aí, enquanto a gente está nesse período de quarentena, aproveita para fazer nosso curso online, que é um curso super prático. Aliás, falando nisso, temos aí uma oferta especial para quem está aqui com a gente hoje. Se você já ficou curioso, dá uma olhadinha aí no quadradinho vermelho, clica aí para você ver o que é. Ó, o Adriana dizendo que é ator e jornalista, estudando marketing, com intenção em produzir um projeto audiovisual, muito bom. Virginiano, maravilha, temos um virginiano aqui hoje, o Paulo é virginiano. Ó, o Davi trabalhou mais de 20 anos com multimídia, está com videomapping e motion design agora, maravilha. Que bom. Bom, pessoal, para quem não conhece, a EBAC é uma escola de arte e tecnologia baseada em São Paulo. Nós oferecemos cursos de iniciação, especialização, bacharelado, iniciação, nos formatos presencial, online ou híbrido. 90% dos projetos desenvolvidos pelos nossos alunos são baseados em necessidades reais de empresas parceiras da EBAC, e 100% dos nossos professores são profissionais de grande destaque no mercado. O nosso curso de produção e direção, que é o filmmaking da ideia ao primeiro filme, ele foi desenvolvido pela Marília e o Fábio Meirelles, os irmãos Meirelles, para que você consiga produzir um conteúdo audiovisual de qualidade profissional, no melhor estilo guerrilha, faça você mesmo. No curso, você vai ver que com equipamento básico de filmagem e conhecimento de técnicas de roteiro e edição, é possível você contar as suas histórias e divulgá-las nas redes sociais, vendê-las para empresas e clientes. Essa é a sua porta de entrada na indústria do audiovisual, como profissional contratado ou independente. Olha só como é legal o curso, eu vou mostrar aqui para vocês. O filme é muito mais do que os 15 segundos que vocês vão ver na televisão. Beleza, sou o Fábio. Sou a Marília e nós somos diretores de filmes. Nesse curso, a gente quer mostrar que mais importante que o equipamento é a pessoa que está por trás das câmeras. Não importa se você tem um celular ou uma câmera profissional nas mãos, você vai aprender a transformar uma ideia numa história visual interessante. A ideia desse curso é ensinar os princípios básicos da linguagem cinematográfica.
como é o processo, desde conceber um filme desse até filmar, editar e deixar ele pronto. Você vai desenvolver um projeto final que vai começar a ser pensado desde a primeira aula, para que no final do curso você tenha uma peça para servir de portfólio para o seu começo na carreira audiovisual. Eu acho que esse é um ponto importante aqui no nosso curso, que é você notar a diferença que é você sair da teoria para a prática. Pode fazer isso com o que você tiver disponível. O pensamento aqui é o principal. Bacana. Bom, logo mais eu falo um pouquinho mais do curso para vocês. Agora eu gostaria de chamar aqui a Ana Peta e o Paulo Celestino, da Clementina Filmes, que produzem filmes, desde vídeos para a internet até longa-metragens. Muito boa noite, Ana, Paulo. Estão por aí? Boa noite, Helena. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está já assistindo a gente, conversando aí no chat. Legal. Muito boa noite. Muito obrigada por aceitarem nosso convite. Olha só, pessoal, eu tenho aqui algumas perguntinhas para a Ana e para o Paulo, mas fiquem à vontade para mandar de vocês. Lembra de clicar no pontinho de interrogação aí, tá bom? Bom, contem para a gente um pouquinho sobre a trajetória de vocês. Vocês são artistas de outra linguagem artística, né? Como vocês começaram a produzir filmes e séries? Bom, nós dois viemos do teatro, né? Eu fiz artes cênicas na USP, o curso de artes cênicas como graduação, e trabalhava em companhias de teatro aqui em São Paulo, sou da companhia São Jorge de Variedades, trabalhei na Companhia do Latão, que são companhias que fazem um teatro de grupo, num processo colaborativo de criação. E esse foi o início da minha trajetória, e eu sempre gostei muito de audiovisual. E, na verdade, eu me aproximei do audiovisual em dois lugares, assim. Um era de uma vontade de atriz, de atuar, né, no audiovisual, e o outro era uma vontade de documentarista, assim, de querer falar sobre a realidade, de entender que o documentário é esse espaço de mostrar a realidade, discutir algumas questões que só o documentário consegue fazer. Então, primeiro eu achava que o meu caminho era tentar trabalhar em produções de outras pessoas. Eu trabalhei também, mas eu também percebi que para eu atuar como atriz num projeto que tivesse a ver com as coisas que eu penso, que eu tenho vontade de falar, eu teria que produzir e começar a realizar esses projetos. Então, aí, a partir daí, surgem os projetos que a gente começou a fazer, na verdade, que são documentários, e depois a série de TV Unidade Básica, que aí eu posso falar um pouquinho mais para frente. Mas são essas motivações que foram me aproximando do audiovisual. E, então, eu também venho do teatro, eu sou ator de formação, me formei na Escola de Arte Dramática, e eu gosto de contar essa história do seguinte ponto: antes de fazer teatro, eu era do mundo das exatas. Eu estudava eletrônica, fiz colegial técnico em eletrônica e estava me preparando para seguir a carreira de engenharia eletrônica, etc. e tal. E o teatro aparece na minha vida. Eu fiz um curso de teatro e, enfim, aquela história, né? Fui fisgado pelo bichinho do teatro. E aí comecei a fazer teatro, entrei num grupo em São Paulo, grupo 19 de teatro, e sempre, mesmo ao longo dos anos fazendo teatro, eu era a pessoa do grupo mais ligada a essa parte da tecnologia. Então, né, quando precisava de alguma traquitana, de ligar na tomada, era eu que não, deixa aqui, eu faço e tal. E também essa coisa de documentar. Cheguei a fazer, numa das peças que a gente montou no grupo, eu fiz um pequeno documentário, né? Então
essa parte de documentário, fora. E então, quando a gente se encontra, o audiovisual acaba assim, eu gosto muito porque ele juntou dois lugares da minha vida, assim, que é a arte, contar histórias e criar histórias, com a tecnologia. Eu acho que o audiovisual para mim é meio isso, é a junção dessas duas coisas. Legal. E para vocês, quais são as diferenças básicas nas produções que vocês fizeram até agora? Desde um vídeo para a internet, um longa-metragem, a uma série de TV. Eu acho que primeiro é um pouco o tamanho da produção, né? Digamos assim, né? A gente, por exemplo, quando a gente faz os vídeos para a internet, coisas curtas, coisas mais de pouca duração, enfim, a gente faz com uma equipe muito pequena, a gente dá conta de fazer quase tudo, né? E então essa produção que é pequena, que você acompanha todo desde o começo até o fim, que você tem um pouco controle de tudo, que você está em todos os momentos do processo. Então a gente pensa o roteiro, aí a gente vai para a filmagem, depois a gente edita, enfim, a gente está junto em todos esses momentos. Quando você vai para produções maiores, como uma série de TV ou um longa, aí você precisa de uma equipe maior. E essa equipe maior vem com funções diferentes, né? E que você tem que também é um outro desafio, né? Que eu acho, na verdade, que é dialogar com essas funções, que é entender que cada pessoa tem um papel, mas que está todo mundo contando a mesma história, e dar conta de numa produção muito grande o seu objetivo inicial, que era o que você gostaria de dizer, né? Não se perder. Aquilo, apesar de reunir muitas pessoas e muitas etapas, aquilo, de alguma forma, chegar lá no resultado final, naquilo que você pensou inicialmente, claro, transformado pelo processo, né, que é sempre que bom que é transformado, mas que o objetivo permaneça, né, que a coisa não se perca nessa grande equipe que se forma, né? Acho que é um pouco essas as diferenças. Legal. E tá me respondido? Não quer adicionar mais nada, Paulo? Então, pensando no momento de preparação, a pré-produção, o que vocês veem que é importante na pré-produção de qualquer um desses trabalhos? Eu acho que, assim, se a pré-produção ela está bem azeitada, se a gente consegue preparar bem, tanto um vídeo muito curto, né, que é filmado em 2 dias, até uma série que às vezes é filmada em 3 meses. Se a pré-produção é forte, se você pensa as etapas, se você organiza, se você divide as funções, você tem mais espaço para a criação, né? Então você tem momentos de respiro, assim. Se você estiver lá filmando, pensando o que a equipe vai ter que comer, você, né, você fica atravessada por muitas questões, né? Porque é isso, o audiovisual tem essa questão da produção muito forte, né? De uma organização, de equipamento. Acho que é um pouco diferente do teatro nesse lugar, né? Que o teatro parece que todo mundo junto dá conta um pouco de tudo, porque é um pouco mais na nossa mão, assim, tudo. O audiovisual exige essas, né? Então tem a parte elétrica, tem outras 1000 funções, assim, que criam demandas diferentes. E eu acho que se a pré-produção é bem organizada, você cria espaço para, quando chegar lá no set mesmo, a gente poder respirar, assim, e abrir para alguma criação. Porque também tem essa questão, assim, a pré-produção não pode ser engessar a produção, né? No sentido de tudo tem que ser assim, 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 assado. E aí quando você prevê tanto que você chega lá e você tem que fazer exatamente como você combinou, porque não tem espaço nenhum. Então tem que ter um equilíbrio aí entre organizar bem
mas abrir um espaço para o que pode acontecer, que eu acho que é um pouco, talvez, que a gente tem aprendido muito no teatro, assim, né? Da força que tem artistas reunidos, abertos para uma coisa nova, uma ideia nova, um jeito novo de falar aquilo. Às vezes são pequenas coisas, um gesto, né? Um objeto, enfim, uma possibilidade de abrir no momento da filmagem um espaço de criação. Sim. E esse momento do encontro é essencial no caso do documentário, né? Você não tem como prever o que de fato você vai encontrar ali, né? Aí no documentário é uma pré-produção de organização de coisas básicas, mas o que vai acontecer, né? Se você pensa, você pode pensar as perguntas que você vai fazer, se for o caso de uma entrevista, eventualmente onde eu vou posicionar a câmera quando eu chegar lá, porque é uma casa, eu vou tentar entrar com a câmera dentro da sala, eu vou ficar na porta. Algumas coisas você pensa, tenta criar cenários, né, para se antecipar para o que vai acontecer. E está absolutamente aberto, porque normalmente no documentário, quando você planeja muito, vai dar errado. Sempre vai acontecer uma coisa porque, que você na verdade, você tem que estar aberto para o que vai acontecer, porque normalmente o que vai acontecer é muito mais interessante do que você imaginou. E aí, se você vai muito assim, não, eu quero isso, você pode correr o risco de não ter uma escuta para o que está acontecendo no momento e impor um pouco o que estava na sua cabeça sobre aquela pessoa, por exemplo, se for uma pessoa, né, um personagem, né? E ele pode te trazer coisas muito mais interessantes do que aquilo que você estava... O que não quer dizer que a gente não tem que ir também... Vou lá e ligo a câmera Acho que é se preparar, e depois deixar rolar. Acho que como todas as artes, né? Tipo um músico de jazz, né? Ele estuda para poder improvisar. Então, eu acho que na verdade todas as artes se encontram, né? Um pouco nesse lugar assim do estudo, da preparação e ao mesmo tempo da abertura para o que vai acontecer, né? Perfeito, lindo, lindo. Como vocês pensando agora no ponto de vista da produção, né? Como é que vocês viabilizam esses projetos de diferentes tamanhos, assim, de um vídeo de internet a uma série, a um longa? Então, a gente começou a fazer vídeos de internet meio por militância, assim, ativismo, assim. A gente estava incomodada com alguma coisa e vamos fazer um vídeo sobre tal assunto, porque isso é importante falar e tal. A gente começou assim. E isso acabou virando o nosso trabalho, assim, nosso ganha-pão, enfim, isso se transformou num trabalho. Então, os vídeos de internet, a maioria dos vídeos que a gente faz hoje são por encomenda, né? Então, por exemplo, a prefeitura do Macapá pediu para a gente fazer um vídeo sobre violência contra a mulher, né? Uma campanha contra a violência contra a mulher. E aí a gente pensou um roteiro e fez esse vídeo. A gente fez o vídeo para o Setembro Amarelo, discutindo a questão do suicídio para a USP, junto com os estudantes da USP. Então, são demandas que surgem e que se viabilizam pelas pessoas que encomendam, né? Pelos clientes, digamos assim. No caso dos vídeos para a internet. No caso dessas produções maiores, tipo um longa-metragem, uma série, a nossa estratégia tem sido nos unir a produtores maiores. Produtoras que têm uma capacidade de produção maior. Então, a gente faz uma coprodução. Então, no caso, por exemplo, da Unidade Básica surgiu
de uma ideia minha e da minha irmã Helena, que é médica, é uma série médica de ficção, e do roteirista, que é o Newton Canito, e a gente apresentou a ideia dessa série para a Gulani, que é uma produtora grande, né, que tem uma capacidade grande de produção. A gente fez um contrato de coprodução com a Gulani, porque a gente veio com a ideia, eles vieram com toda a estrutura da produtora, e juntos a gente produziu a série. Então, a gente tem encontrado um pouco esse caminho, assim, de como nós somos uma produtora pequenininha, a gente se junta com produtores maiores para realizar projetos maiores. Muito bom. E como é que o que vocês entendem por vantagens e desvantagens de se filmar com uma equipe reduzida? Vantagens e desvantagens de se filmar com uma equipe reduzida? Sim. A vantagem é que, acho um pouco o que você já falou, acho que fica mais na mão, assim, né? Você consegue, é mais fácil você estar ali com a equipe toda entendendo o que vai fazer, né? É mais fácil compartilhar o que vai ser feito. A desvantagem é que, muito provavelmente, as pessoas estão acumulando funções. Então, quem está filmando não está só filmando, deve estar também captando o áudio. Quem está dirigindo está fazendo um pouco assistência de direção, né? Então, a desvantagem é essa. Você acumula funções e, ao acumular funções, as coisas podem um pouco fugir do controle também. Então, a vantagem é que... E das grandes? A vantagem é que você acaba profissionalizando, né, tudo. Então, você tem um continuista, você tem um assistente de direção, você tem um iluminador, uma pessoa só para cuidar do som, uma pessoa só para cuidar do objeto que está ali em cima. Então, tudo fica com muito mais cuidado. A desvantagem é que não à toa as pessoas usam o termo circo, né? Armar o circo. É uma grande estrutura que, se não tiver tudo muito bem azeitado, acho que você pode falar melhor, porque você tem a experiência do set grande. Isso pode, às vezes, sim, porque tem que estar todo mundo... tem o desafio de juntar as pessoas, né? Mas, por exemplo, no documentário, uma equipe pequena, às vezes, ela é necessária. Não é nem a vantagem ou a desvantagem, assim, ela é necessária, porque você pode... Às vezes, você precisa você tem que chamar menos atenção, né? Você tem que interferir menos naquele espaço. Então, você chegar para um documentário com uma equipe enorme, você não vai documentar nada. Você entrar na casa de uma pessoa com 15 você pessoas... Você vai mudar tudo aquilo, assim. Você já interferiu numa realidade que você queria captar. Então, eu acho que no documentário, principalmente, é muito importante aprender a fazer com uma equipe reduzida, né? Principalmente em determinados espaços, né? Legal. Ótima dica. Olha só, a gente tem algumas perguntinhas aqui, vindas do pessoal. Deixa eu compartilhar aqui com todos. Bom, Fabrício pergunta, como abordar essas produtoras maiores para essas parcerias? Como? Bom, eu acho que a gente tem que ir lá e tentar conversar, né? Às vezes você tem um amigo que te apresenta alguém que você conhece da produtora, você tem um canal, ou você não tem, ou você vai bater na porta, enfim, mas eu acho que é um pouco o desafio de entrar em contato e também procurar produtores que você acha que conversam com o que você está pensando, né? Então, não adianta você ir numa produtora também que não tem nada a ver com aquele tema, com aquele tipo de trabalho. Então, por exemplo, no nosso caso, bem concreto, assim, a gente procurou a Gulani, que é uma produtora que já tinha feito o Bicho de Sete Cabeças, da Lais Bodansky, então já tinha uma relação com esse assunto da saúde, do cuidado.
que tem outros trabalhos muito, muito comprometidos, assim, é a produtora do Que Horas Ela Volta, do Carandiru. Então, eu acho que a gente tinha algum canal de conversa que daria jogo ali. Porque também é isso, é muito ruim, todos vocês trabalham, né, quem trabalha já no audiovisual, que está apresentando o projeto e tal, sabe o quanto é ruim quando você tem um projeto que você vai conversar com alguém e que você tem que mudar todo o seu jeito de falar, de abordar, de ser, praticamente, para que as pessoas entendam o que você está querendo dizer. Aí eu acho que é muito difícil rolar. Eu acho que tem que partir assim de que você pode ser você ali e aquela pessoa que está ali te ouvindo vai entender o que você está propondo e vai ter alguma conexão entre vocês para que role, para que o projeto possa ser desenvolvido. Então, eu acho que isso seria uma dica. Primeiro, procurar produtoras que têm a ver, né, com os assuntos, com o propósito da produtora, com o perfil, e bater na porta, procurar contatos, enfim, não é simples, né? Eu sei que não é, mas eu acho que pode ser um caminho para produtores pequenos, principalmente nesse momento que a gente tem muito pouco recurso para produções pequenas, assim, do governo. Então, eu acho que talvez seja um bom caminho para os produtores pequenos. Além de lutar para os produtores pequenos terem também né, editais e recursos próprios para desenvolverem seus projetos, claro, sempre, né? Com certeza. Olha só, temos uma perguntinha do Joshua. Em uma produção pequena, como manter a sinergia para que as micropartes da produção não fujam da mensagem que o autor quer transmitir? Numa produção pequena, eu acho que numa produção pequena é mais simples, né? Você tem que manter o grupo ali... conversar com as pessoas, né? Você precisa... Como a gente faz? A gente reúne geralmente a gente tem 3, 4, 5 pessoas, né? E a gente reúne e explica. A gente vai fazer um filme assim, assim, assado, vai acontecer isso... uma boa conversa mesmo, explicando da ideia, né? Nada técnico, assim, né? Da ideia. Eu acho que isso é uma coisa importante. Todo mundo precisa saber sobre o que está falando, né? Porque às vezes as pessoas acham assim, não, a maquiagem é só maquiagem. Né? Maquiagem é maquiagem. Você câmera só vai filmar. Não, é importante saber. Eu acho que todo mundo, acho que talvez isso seja uma resposta para essa pergunta, é que todas as funções elas precisam entender sobre o que a gente está falando, né, nesse filme, e elas são importantes, né, e não é só quem é o autor que tem o controle e sabe do que ele está falando, todo mundo deve saber. Então, talvez seja uma coisa que a gente também traga do teatro, isso, né, essas conversas, essa roda, essa coisa de compartilhar com todos o pensamento, o que está se pensando sobre aquilo. Eu acho que isso é uma coisa bem importante. A gente faz até... a gente está fazendo um documentário e o Paulo está montando, e eu e a Helena, a gente está dirigindo, e quando a gente foi filmar o documentário, eu fazia a roda, né? A gente fazia a roda com a equipe, que é uma coisa muito do teatro, assim, mas uma roda para conectar todo mundo, né? Para as energias estarem em harmonia, para a gente estar junto, estar com um pensamento único, assim, em sintonia. Então, eu acho que essas coisas do compartilhar o que está se propondo, o que está sendo dito, é bem importante, assim, para ter essas micropartes, né, como fala o Josuar, né? Perguntou. Isso. E o Jun pergunta sobre o oposto, sobre as grandes produções. Numa coprodução com uma grande produtora, quem cuida de qual parte? No caso de vocês, ele colocou depois aqui um outro comentário. Por exemplo, no caso da série, né,
A gente desenvolveu a série, então a ideia, o roteiro, né, toda a parte de desenvolvimento a gente fez junto com o Newton Canito, que é o roteirista, e também tem uma produtora dele, então fizemos juntos numa coprodução de 3 produtoras. E a parte da produção, que é essa coisa de levantar o circo, é da Gulani. É claro que todas as etapas conversam. Então, na produção, a gente também interfere, trabalha junto, discute como vai ser a direção, como vai ser a montagem, como vai ser o lançamento da série. A gente participa de todos os momentos. Mas tem uma divisão de trabalho mesmo, assim, de execução do trabalho nesse sentido. E tem um contrato de coprodução. Sim. Muito bom, muito bom. Ó, mais uma perguntinha aqui que tem a ver com algo que vocês já comentaram, né? Que é como conseguir essas parcerias. O Adriano perguntou, essa parceria com produtoras maiores depende de currículo, de networking ou tudo junto? Vocês, por exemplo, quando chegam a uma produtora, Ana, vocês apresentam um portfólio de vocês? Como funciona isso? Então, agora a gente apresenta, mas quando a gente não tinha, a gente não. Então, por exemplo, agora a gente foi fazer o documentário, a gente fala da série, né? Então, uma coisa vai embasando a outra, assim. Mas no começo, quando não tem, não tem. Quando tem, apresenta. Quando não tem, não apresenta. Mas acho que, como ele fala, é um pouco de tudo junto. Bom, aproveitando que a gente falou de portfólio, convidar vocês, todos que estão aqui, a conhecer um pouquinho mais do nosso curso, porque é um curso muito prático e pode ajudar vocês a terem um começo de portfólio para apresentar aí para produtoras, para parceiros. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho mais sobre o nosso curso. Ó. Olha, no nosso curso Filmmaking, você vai entender como tirar uma ideia do papel com os recursos que você tem em casa, colocando a sua criatividade em prática com a ajuda de conceitos básicos de uma produção audiovisual. Você também vai aprender a planejar as suas produções e a fazer orçamentos que tornem o seu projeto possível. E você vai ganhar autonomia e segurança para contar histórias que tenham a sua própria voz em projetos profissionais de qualidade. Você vai se capacitar para trabalhar com publicidade ou mostrar para o mundo os seus vídeos autorais. E além da materialização da sua ideia, parte do conceito aplicado no curso é aprender a divulgar o que você é capaz de fazer. Então, você vai conhecer técnicas de divulgação do seu conteúdo nas mais diversas plataformas. Então, pessoal, aproveita, temos hoje um desconto aqui, exclusivo para quem está aqui com a gente hoje, 50% de desconto no valor total do curso. Clica aí no botãozinho vermelho, escrito clique aqui, garante o seu desconto. Pode clicar tranquila, tranquilo. Ao clicar, você não está inscrito automaticamente no curso, você apenas vai garantir os seus 50% de desconto e vai ficar em contato com a nossa equipe para poder tirar dúvidas, fazer perguntas sobre o curso, conhecer os nossos outros cursos, temos vários outros cursos na área de audiovisual, para você tomar a decisão certa para a sua carreira. Só que se você não clicar agora, você vai perder essa promoção, porque o botãozinho já vai ser desativado. Então, aproveita aí. Bom, voltando aqui para as nossas perguntas. Ó, já temos mais perguntas do público também. Acho que eu vou priorizar o pessoal aqui. Vamos lá. Ó, o Jun fez uma outra pergunta muito legal com relação a essa divisão de trabalhos, no caso das parcerias, ó. E a parte burocrática, leis e editais, quem cuida? É a produtora proponente, digamos assim, né? Que, no caso da série, é a Gulani. No caso do documentário, a Paranod, enfim, essa produtora maior. Claro que a gente fica ligado, então, vê um edital, sugere, mas quem cuida são os produtores maiores. Legal. E outra pergunta aqui, também com relação a editais, ó, do Robert.
No caso de orçamento, vocês tentam e esperam conseguir editais ou produzem por conta própria? No caso de produções pequenas, como um curta-metragem. Depende. Por exemplo, a gente tá montando agora um filme que é uma história pessoal minha, que eu morava numa vila de casas, e essa vila, os moradores pediram para os locatários saírem para a vila ser demolida e ser construído um prédio no lugar. Então, é uma história que eu estava vivendo. E aí, eu tive a ideia de começar a filmar essa história a partir do ponto de vista do meu filho, que na época tinha 4 anos. Então, eu não podia esperar edital, escrever projeto, não podia esperar nada, porque era uma coisa que estava acontecendo. Se eu não filmasse naquele momento, eu perderia. Então, a gente começou a filmar. A gente começou juntos, a gente começou a filmar enfim, fazer esse projeto na raça, sem dinheiro nenhum. Então, acho que depende muito da situação, né? Mas acho muito possível, assim, fazer um curta-metragem, juntar uma galera, ter iniciativas de fazer um filme. Eu acho super possível. Eu acho que é difícil, durante um período muito longo, você se manter assim. Mas para começar, para fazer um projeto, uma coisa que você precisa fazer, porque é uma coisa que você está vendo que é aquele momento de fazer, eu acho que dá para ir na raça. Principalmente documentário, né? Principalmente que documentário. É uma coisa que está acontecendo, que se você não fizer naquele momento, passou, que é o caso desse que a Tina falou, aí... Verdade. Bom, olha só. Temos uma outra perguntinha aqui. Temos muitas, na verdade. Ó. Pergunta da Luísa. Para um projeto de documentário, é melhor produzir com recursos próprios, que é o que você estava dizendo agora, né? E depois que o filme estiver pronto, vender para empresas ou buscar editais culturais para apoiar financeiramente a produção. Você falou que tem essa questão do tempo, né? Mas os editais também, eles têm de diferentes momentos da produção, né? Tem edital de montagem, tem edital de, né? E às vezes também você tem um meio termo aí. Por exemplo, esse outro documentário sobre a pandemia que eu e a Helena, a gente está fazendo, e o Paulo, ela começou a entrevistar por Skype médicos que estavam na linha de frente da pandemia. E essas entrevistas por Skype fizeram com que a gente conseguisse apresentar um projeto mostrando essas entrevistas, e aí a gente conseguisse um dinheiro para filmar no local onde estavam essas personagens. Então, os caminhos são vários, assim, eu acho, né? Mas às vezes é isso, às vezes você precisa filmar para ter alguma coisa para mostrar, às vezes você precisa filmar para depois conseguir o dinheiro para montar, às vezes você precisa do dinheiro para começar tudo. Né? Mas acho que no caso do documentário, como tem essa questão do time muito forte, às vezes precisa começar com recursos próprios para depois... Sai filmando com o celular. Né? Às vezes precisa, né? Senão você perde. Então, o documentário tem muito essa questão do tempo, né? Da urgência, né? A urgência. E vocês podem compartilhar com a gente um pouco dos detalhes do processo de produção desse documentário que vocês estão fazendo agora durante a pandemia? Sim, então, Bom, a história é assim. Eu tenho uma irmã que é médica, que é nossa parceira nessa na unidade básica e agora também nesse documentário. Ela começou a entrevistar os colegas dela que estavam em casa, em vários lugares do Brasil, e por Skype, durante o começo da primeira onda. Aí a gente juntou esse material das entrevistas, escreveu um projeto, apresentou esse projeto e conseguiu o recurso para filmar. E aí a gente foi para esses lugares. Então, a gente estava isolada, né? Eu estava isolada, correndo desse vírus. E aí a gente foi ao encontro desse vírus, na verdade. filmar o vírus, né? Buscar o vírus. Então,
eu acho que primeiro teve uma coisa muito de um medo mesmo, o medo da doença, né? O medo de adoecer. Então, a gente filmou com equipamento de proteção, o que muda muito a sua percepção e a sua relação com as coisas, né? Porque você, além da questão do documentário mesmo, você tem uma questão de proteção do seu próprio corpo, a gente entrou em UTIs, Covid, a gente foi para vários lugares do Brasil onde o vírus estava num grau de contaminação grande. Então, assim, foi um movimento de muito preservação da equipe o tempo todo, então medir a segurança, onde a gente entrava, onde a gente não entrava, cuidar das pessoas, testar, seguir todos os protocolos. Então, eu acho que teve essa tensão, assim. Ao mesmo tempo, eu falei desse momento da roda, né? A gente se colocava muito assim numa posição de ter uma função, né, nesse momento. Então, enquanto os médicos estavam ali atendendo as pessoas, a gente entendia que o audiovisual também tem uma função, né, que é de registrar esse momento, elaborar um pouco sobre isso que está acontecendo. E isso também é uma questão, porque às vezes quando você está vivendo um momento histórico, você não tem a dimensão exata, né, dele, você vai ter depois. Então também é difícil captar um momento quando ele está acontecendo. Então, assim, era uma mistura de sensações, né? Uma vontade de filmar, um desejo de contar a história, com medo, com essa visão de que era uma função importante, então isso também dava coragem, fortalecia o grupo. Mas é isso, é uma outra situação. Essa dimensão do protocolo e dos cuidados todos que a gente precisa tomar para filmar. Nossa, imagino, realmente. Aquilo que a gente estava falando antes, né, da preparação, né, da pré-produção, no momento de pandemia dentro de hospitais, deve ser realmente uma tensão, né? Tensão e atenção. Olha só, o Henrique... E ao mesmo tempo, só para completar, que eu acho que é uma questão também que, ao mesmo tempo, filmar uma coisa que todo mundo está filmando. Tem um né? excesso. Que tem um excesso, que o Jornal Nacional, que todo mundo tá falando, tal. Então, você também tem que procurar como filmar isso, assim, né? Como trazer uma outra dimensão que não é essa que já está aí para todo mundo ver, né? Então, também tem esse outro desafio, junto com essas questões de produção, né? Muito bom. O Henrique fez uma pergunta aqui com relação a essa produção, como vocês conseguiram esses recursos para gravar? Acho que tem a ver com o projeto, né, que vocês apresentaram. A gente também fez uma coprodução com a Paranoide, que é uma outra produtora, e a gente apresentou um projeto por Todos pela Saúde, que trata das questões da pandemia, né? Muito bom. Bom, a Caroline faz uma pergunta também sobre o documentário. Eram muitas coisas acontecendo no momento da filmagem, eu imagino. Vocês foram com o roteiro pronto? Não. A gente foi... Na verdade, eu acho que a gente foi com essas entrevistas prévias que a Helena fez, né? Eu acho que a gente foi também com a própria Helena, que a Helena, ela aquele ambiente hospitalar e médico é muito como é que fala? Íntimo dela, ela tem muita intimidade com esse ambiente. Então, uma pessoa também que traz um olhar muito próximo daquilo, né? Não é como a gente que chega no hospital, não, aquilo faz parte da vida dela, do cotidiano dela. Então, a relação também é diferente, traz uma outra relação ter uma diretora médica. E a gente foi, assim, com essa abertura que eu falei um pouco, que, assim, a gente estudou muito, entrevistou as pessoas, assistiu muitas referências, conversou muito, como filmar, discutiu muito com o diretor de fotografia,
com a equipe toda, teve muitas conversas, a gente se preparou muito, mas quando a gente chegou, o que a gente vê é sempre muito mais forte do que a gente imagina, na verdade, né? Então, ainda mais se tratando de um tema que fala sobre vida e morte, né, o tempo inteiro, assim. Então, não teria como prever um roteiro, assim. A gente chegou para entender o que estava acontecendo e filmar aquilo da forma mais sensível possível. Perfeito. Falando sobre esse olhar sensível, o Adriano pergunta: como fazer o diferencial na abordagem? Eu acho que primeiro é você entender assim qual é o seu ponto de vista, porque você pode ter um olhar assim, eu venho aqui, eu vou colocar uma câmera para captar essa realidade e ponto, né? Uma câmera mais distante, um plano mais aberto, as pessoas, o que está acontecendo, enfim. E você pode pensar em se aproximar de algum personagem, então a partir do olhar desse personagem, né? Do ponto de vista desse personagem que eu vou filmar, então eu vou procurar detalhes que passem, né? Uma mão, alguma coisa que traga uma sensorialidade desse personagem. Na entrevista, eu vou me aproximar mais tecnicamente dessa pessoa, com perguntas mais técnicas, ou eu vou tentar entender quem é essa pessoa, qual a motivação dela real, o que ela traz de único. Eu acho que depende do que você quer dizer, na verdade. Assim. Então, acho que a abordagem ela tem que estar conectada com o que você está buscando, né? O que você acha mais, te toca mais, você acha mais interessante, e também confiar um pouco nessa sensibilidade. Muito bom. O Antônio perguntou o seguinte: quando vocês têm mais de um projeto possível para filmar, como é que vocês escolhem qual devem priorizar? Isso já aconteceu com vocês? Quando tem mais que um projeto possível? A gente dá um jeito, né? Assim, eu acho que depende dos prazos aí, né? Eu acho que a gente vai priorizando. Você consegue se organizar para dar conta de fazer tudo, né? E aí, vendo que o prazo está mais apertado, e coloca um pouco na frente e vai deixando outro um pouquinho aqui, depois, enfim. A gente se vira, mas a gente tem dado conta de fazer tudo. Muito bom. Bom, pensando ainda no universo do documentário, né? Como vocês veem que a fotografia contribui para a criação de ambientes para narrar essa história real? Eu acho que é isso que um pouco eu estava falando, que a fotografia, eu acho que ela precisa estar um pouco em função do que é que você quer dizer, né? O que é que você está buscando, né? Tem uma coisa do João Moreira Salles que ele fala, que eu gosto muito, que ele fala assim, documentário, que ele acha mais interessante, né? Não é você e o público olhando aquele objeto, né? Aquela personagem, aquela realidade. O documentário não é eu mostrando ele para vocês. Exatamente, eu mostrando ele e eu para vocês. Né? Então, assim, quem faz o filme se mostra. Então, assim, na verdade, nunca é o que ele quer dizer assim, nunca é o personagem sozinho ali. É sempre eu, né, o diretor, a diretora, a equipe, enfim, junto com aquele personagem mostrando alguma coisa. Então, eu acho que a fotografia está um pouco em relação a isso, né? Como é que que a fotografia é um pouco sou eu, né? Como é que eu me coloco junto daquela pessoa,
ou daquela realidade para mostrar para as pessoas esse ponto de vista aqui. Porque qualquer coisa que você for filmar, existem muitas formas de você filmar e pontos de vista diferentes de filmar aquilo, né? Então, no momento que você escolhe o que filmar, né? Não importa, assim, você escolheu a posição da câmera mais para lá ou mais para cá, você já está dizendo algo sobre você, por ter eleito aquele lugar, aquele plano e não aquele. Mostrar mais, no caso de um hospital, mostrar mais aquela maca com o paciente ou mais o médico, enfim, essas coisas, elas estão dizendo por elas mesmas, e sempre tudo diz. A câmera mais dentro, a câmera mais fora, uma câmera que se movimenta, o corte, um corte mais rápido, um corte mais estendido, planos mais longos, tudo ter consciência de que todas as opções que você faz, elas estão dizendo, você está sempre contando uma história. E sempre falando de você, como você vê aquela história. não é uma verdade, não né? É uma verdade. Não é uma verdade absoluta, é sempre um ponto de vista, né? Já é um recorte, e a câmera é esse ponto de vista. Então, na verdade, é a busca desse ponto de vista, né? Então, por exemplo, nesse filme onde é o ponto de vista de uma criança, não é o ponto de vista só da criança, nunca. Porque não é a criança que está fazendo o filme, né? É como eu me coloco em relação àquela criança para contar essa história, né? Então, é sempre esse jogo, esse lugar. E o que o João diz é que quanto mais ele acha mais interessante, quanto mais o cineasta tem consciência disso. A gente também gosta, tenta isso, de que quando você está documentando, você tá construindo uma história. Sim, sem dúvida. Olha, a Fernanda fez uma pergunta aqui, pergunta mais técnica, olha. Vocês citaram filmar com o celular. Quais equipamentos mínimos vocês recomendam para um iniciante, mantendo o custo baixo, qualidade razoável para começar? Celular. Os celulares de hoje em dia filmam em uma baita qualidade, mas as câmeras de fotografia, as DSLR, né? Elas têm um custo relativamente baixo. Tem celular até que custa mais caro que uma câmera dessas, às vezes. Assim, então, como é que é a pergunta? Os equipamentos mínimos. Uma câmera já seria o mínimo do mínimo, né? Uma câmera que pode ser a de celular ou uma de fotografia, dessas DSLR. Um refletorzinho, assim. Um refletorzinho, mas aí também depende se você vai fazer alguma coisa que você vai filmar na rua, de dia não precisa. E som, né? Som, às vezes, a gente, não é assim, a gente quando começou também não é a primeira coisa que você pensa e é super importante, então às vezes geralmente o som da câmera o que vem embutido na câmera não é o mais adequado, ele acaba captando o som do próprio manuseio de quem está filmando. Então, às vezes, um microfoninho ali, que você pluga separado e vai encaixado na câmera, já ajuda bastante. A gente já fez filme com uma mala, assim, viajou com uma mala. Agora, quando a gente começou a fazer esse filme que a Tina falou, do Pedro, né, lá da história da vila e tal, e a gente tinha muito essa preocupação, num primeiro momento, com a câmera, com a questão técnica, se a imagem vai ficar boa e tal, nananana. E hoje, assim, passados anos, claro que é importante, né, você não pode filmar totalmente no escuro, porque senão você não tem imagem nenhuma, mas hoje a gente tem total consciência de que é mais importante você saber o que você está filmando, né? Você sentir o que você está filmando, né? Em muitos momentos, para ser
dando um exemplo bem concreto, né? Em vários momentos a gente desligou a câmera antes, devia ter filmado um pouco mais aquele momento, estava rolando um negócio legal, e ali na hora a gente não percebeu, e muitas vezes está mais preocupado com a coisa técnica e não está sentindo a coisa. Que eu acho que é um pouco que é dito ali nesse teaser do curso, eu achei legal, que acho que enfatiza isso, né? Mais do que o equipamento, é você sacar e sentir, pensar o que você quer filmar e entender o que você está filmando. Porque às vezes até a precariedade, digamos assim, é linguagem. No caso desse filme que a gente está falando, hoje a gente assiste, a gente nem liga que está tremido, está tudo fora meio de foco, a câmera treme, isso virou linguagem. E na verdade, muitas vezes a gente fala, putz, por que a gente não perguntou isso para ele ali, para o Pedro, que na época tinha 5 anos, né? 4. A gente não devia ter falado isso, que era muito de quem estava ali começando, inexperiente, querendo conduzir demais, e era uma coisa que tinha que respirar. Mas, enfim, tinha menos a ver com a câmera e mais a ver com entender a coisa. Muito bom. Olha só, o Vitor pergunta. Acho que grande parte das pessoas entendem a importância de documentar, mas em algum momento nos hospitais, por exemplo, vocês se sentiram incomodando por estar num ambiente tão pesado? Como é a abordagem com as pessoas, profissionais ou pacientes nesses lugares tão delicados? Isso é uma questão super importante que o Vitor falou, porque eu acho que tem uma questão, o documentário traz uma questão ética também, muito forte, né? Sempre, eu acho. E eu acho que isso era uma coisa que a gente tentava trabalhar o tempo todo, assim, essa coisa da roda que eu falei e tal, era um pouco assim, gente, a gente está aqui, respeito absoluto a essas pessoas que estão no momento de sofrimento, né? E então a gente tinha o tempo todo uma conversa anterior com as pessoas antes de filmar, para autorizar, saber a situação, conversar com os profissionais, entender que o filme era uma forma de valorizar o trabalho dos profissionais de saúde, o foco estar neles, enfim, o tempo todo um cuidado. Porque eu acho que tem essa questão, o documentário traz essa questão ética, né? Que ao mesmo tempo que você quer trazer uma realidade, que você quer contar uma coisa que está acontecendo, enfim, você precisa que as pessoas estejam confortáveis naquela situação, sejam respeitadas, e tudo isso. Então, acho que isso é uma questão super, super importante, assim. E sempre, a hora que percebe que não é o lugar, que não é o momento, saber se retirar, saber entender que a vida é mais importante do que qualquer filme. Então, acho que tem uma coisa de uma delicadeza, assim, muito fundamental num trabalho como esse. Muito respeito e muita delicadeza, assim, sabe? Então, isso era uma preocupação constante, assim, nosso, o tempo todo. Perfeito, perfeito. Olha, o Adriano perguntou assim: é possível filmar um produto para apresentar para produtoras grandes numa qualidade mediana e ter a possibilidade de refazer esse mesmo produto? Ou seja, refilmar com uma melhor produção, com exceção de docs? Acho que sim. Eu acho que se uma ideia, às vezes, para ser apresentada, precisa que tenha alguma, né, algum tipo de... Eu acho que, em vez de ele apresentar um roteiro, ele apresentar já algo, uma cena, alguma coisa, eu acho que sim. Às vezes é interessante para visualizar, né, para entender o projeto. Eu acho que tem possibilidade, sim. Legal. Por falar em visualizar, vocês conseguem mostrar para a gente alguma coisa dos trabalhos de vocês e contar um pouquinho de como foi cada produção? Sim, vamos. Acho que a gente podia mostrar uma chamada da série, só porque eu estou falando da série, que é essa série médica, né? Uhum. Que é uma série, chama Unidade Básica, ela é exibida no Universal Channel,
E eu vou mostrar para vocês uma chamada da primeira temporada. Ela já teve a segunda temporada e a gente já está preparando a terceira temporada. Então, ela está na terceira temporada. Helena, vamos ver aqui se eu fui um bom aluno, se eu aprendi como é que faz. Deixa eu ver, eu clico aqui. Deixa eu ver. Acho que foi. Pronto. Você tem que dar o play, não? Pode dar o play? Já dei. Aqueles olhos que refletem no meu coração. Tem certeza que você quer trabalhar aí? Eu só preciso... A senhora realmente não respeita a minha fé, né? Eu respeito o seu bebê. Conseguiu espantar mais um paciente. Acho que ficou tanto tempo aqui, esqueceu o que é ser médico. Cadê os exames de sangue? Lidar com doença é como se fosse um castigo divino. Despertava, levantava, não te via, voltava pra cama pra ver. Eu ainda tenho fé nas pessoas. Mas meu sonho se realizaria se você me desse uma chance. Gaco Ciocler e Ana Perta, na primeira série de ficção exclusiva do canal Universal. Unidade Básica, estreia dia 11, 10 da noite, no... Fala um pouquinho, será? Sim, fala um pouquinho pra gente. Então, essa série que eu contei um pouco, que é um projeto meu e da minha irmã, que é médica. Ela trabalhava numa unidade básica. E aí um dia, a gente estava assistindo o Dr. House em casa, no domingo, e aí eu falei assim, nossa, Helena, não tem uma série médica brasileira, né? Aí ela falou, a gente podia criar uma série médica numa unidade básica de saúde. E aí aquela coisa que você acha que nunca vai acontecer e que uma hora rola. E a gente teve essa parceria com o Newton Canito, que é o roteirista, procurou a Gulani Filmes, depois o canal, e a gente fez... Aí, nesse momento no Brasil, né, porque essa primeira temporada, ela foi ao ar em 2016, né, a gente gravou em 2015. Então, nesse momento no Brasil, tinha uma série de leis, a lei da TV paga, que obrigou os canais a terem produção nacional, Fundo Setorial do Audiovisual, Ancine funcionando muito bem, eu acho que a gente também a série também é fruto desse momento político, e a gente conseguiu viabilizar, através do Fundo Setorial, de um patrocínio, a primeira temporada. Ela conta com um público muito assim, participativo, muito engajado, que é o público das unidades básicas, que são os profissionais, estudantes de medicina e públicos em geral de séries médicas. E aí a partir daí, ela fez muito sucesso na primeira temporada, e aí o canal, a partir daí a segunda, a terceira temporada já foi garantida pelo próprio canal, e o que garantiu a existência da série até hoje, né? Então, isso é um pouco da nossa história com Unidade Básica, que é a primeira série médica brasileira, foi antes ainda do Sob Pressão, e a gente, com essa ideia de criar uma série médica brasileira, entendendo que as séries médicas são um sucesso no mundo inteiro, e que o Brasil ainda não tinha séries médicas, e num ambiente que é esse ambiente da unidade básica, né, que não é num grande hospital, e que trata... Não é coisa de uma grande doença. De uma doença rara, né, é uma coisa que trata da complexidade que é numa sociedade como a nossa, tão desigual, essa questão da saúde, né, que não é só um diagnóstico, tem uma realidade toda, né, que as pessoas vivem, que precisa ser considerada, precisa ser tratada, precisa ser entendida, e a série fala um pouco sobre isso. São dois personagens que têm visões diferentes e que vão discutindo essas visões durante os episódios. Nesse formato, que é o formato de séries médicas, né? Também é um formato forte, assim. Muito bom, muito incrível. Quem ainda não assistiu, recomendo, viu, gente? É muito legal. Muito maravilhoso.
Tá passando agora no Universal? Tá no streaming do Universal Channel. Logo vai estar no... Na Universal? Não. É que tá negociando com o streaming, logo vai ter uma novidade aí. Quem quiser acompanhar, eu falo muito da série nas minhas redes, é @anapeta. E aí, assim, sempre tem as novidades da série, e eu vou dando todas as novidades lá no Instagram. E vocês mostraram pra gente uma produção grande. Mostra pra gente agora uma produção pequenininha. Agora a gente vai mostrar uma coisa bem pequenininha. O que você quer mostrar? Mostra o dominó. Não. Só um minuto. Ai, caramba. Aqui. Pronto. É que eu tenho que ir lá no YouTube, né? Copiar o link. Aí agora sim. Agora. Agora. Aqui. Pronto. Um país é construído pelo trabalho de muitas pessoas. Muitas profissões, muitos saberes, muitos conhecimentos. Mas existe aquela que é a base e que sustenta a construção de todas as outras profissões e que nos acompanha desde a infância. O governo Temer está implementando medidas que colocam em risco a profissão professor. Um país sem professor é um país sem futuro. Esse é um vídeo que a gente fez para uma campanha da Confederação dos Professores, os Trabalhadores em Educação. Acho que foi 2017, né? Eu acho. E é uma coisa que a gente faz bem a gente mesmo, né? Na verdade, assim. A mão é da Maria. Uma mão é minha, outra é do Paulo, outra é da minha filha. E o dominó é do Pedro. O dominó, gente, colosso, coisinha. Então, assim, é uma produçãozinha pequenininha, mas que a gente faz com a mesma, né? Sim, claro. Com a mesma dedicação, com a mesma atenção, enfim, com o mesmo cuidado. Com certeza. Olha só, temos algumas perguntinhas aqui. Olha só essa. Ladeia. Vir do teatro ajuda na preparação de atores? Ajuda. Ajuda muito. Eu acho que a gente... É isso, né? O ator o trabalho do ator é um universo, assim, né? Que a gente mergulhou durante muito tempo. Então, a gente gosta muito, né? E eu acho que precisa ter muita sensibilidade para entender esse tempo do ator, do entendimento, e talvez por viver isso de alguma forma, né, no nosso próprio corpo, assim, a gente entenda melhor como é importante para um ator a concentração, como é importante uma preparação, como é importante o tempo das coisas, que pode ser que quem nunca tenha vivido isso não seja uma coisa um pouco mais distante, né? Então, eu acho que ajuda. Muitas vezes, eu, por exemplo, tive experiências, até mesmo quando estudava na USP ali, que tem muita troca, né, entre o pessoal do cinema. Então, quando eu estudava teatro, chamavam os atores para fazer, enfim, os exercícios do pessoal do cinema, e me chamava muito a atenção de que o ator era a última...
toda a preocupação com a luz, com a câmera, com né? E com o ator, geralmente, você tinha tido uma conversa e ali decorou. E eu acho que o teatro e ter passado por esse outro lado, acho que faz a gente entender que não dá para ser assim, né? É claro que muitos diretores não são assim, não fizeram teatro e entendem esse lugar do ator, mas estou dizendo, ajuda bastante, não dá para você fazer uma cena de ficção e não pensar nesse lugar, tendo feito teatro, né? Mas acho que o teatro ele traz para a gente, mais do que isso, uma coisa de olhar o processo como um todo, né? Porque o teatro tem muito isso, né? Ainda mais o teatro de grupo, que é da onde a gente vem, onde todo mundo toma de processos colaborativos, todo mundo toma parte de todos os processos, e isso é muito bom, principalmente na produção pequena, de baixo orçamento, é muito bom, assim, ajudou muito, assim, vir desse lugar. E acho que até numa produção maior, porque às vezes as pessoas acham que é impossível numa produção grande encontrar esse lugar de conexão entre as pessoas, que tem que ser uma coisa muito compartimentada, cada um cuidando do seu, né? E acho que como a gente vive essa experiência do teatro, que é uma experiência profundamente coletiva, eu acho que a gente também entende que qualquer processo pode incluir mais as pessoas, né? No processo coletivo, né? Muito bom. Bom, a gente está já se encaminhando para o final dessa conversa, indo muito rápido. A gente tem ainda algumas perguntinhas aqui, vou deixar para logo mais. Mas antes da gente encerrar, eu queria mostrar um pouquinho mais o nosso curso, contar como funciona a estrutura do curso. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Como funciona a rotina de quem estuda com a gente nos cursos online? Bom, esse curso de filmmaking, nele você vai ter mais de 30 videoaulas, todas criadas e executadas pelo Fábio e a Marília. Você pode acompanhar essas aulas pelo computador, tablet ou celular, no momento que achar mais propício. Ao longo do curso, você vai desenvolvendo atividades práticas, o curso é todo prático, com várias dicas para desenvolver justamente o que o Paulo estava dizendo agora há pouco, né, desse olhar, além do conhecimento técnico, como é que você junta as duas coisas na prática. Você envia esses exercícios para os nossos tutores, eles vão dando feedback ao longo do curso, e no final do curso, você sai, além do diploma EBAC, você sai com um pequeno curta-metragem produzido por você. Então, gente, acho que já é uma coisa ótima para você começar um portfólio. Então, aproveita 50% de desconto, clica aí no botãozinho vermelho, no clique aqui, e, como eu expliquei antes, você pode clicar à vontade, só para garantir os 50%. Ao clicar ali, você faz um pequeno cadastro, você fica em contato com a nossa equipe de vendas, que vai tirando as dúvidas que você tiver. Se você quiser falar diretamente com a nossa equipe, deixa aqui também o contato deles, vocês podem tirar suas dúvidas, mas aproveita para clicar para garantir os 50%, porque senão, se não clicar aqui, não vai conseguir esse descontaço. Tá bom? Joshua está me perguntando, assim que comprar, já libera? Sim, as aulas já estão disponíveis. Então, você já vai receber as suas videoaulas assim que você contratar o curso. Então, o botãozinho daqui a pouco vai ser desativado, então corre aí, clica e garante seu desconto. Ó, mais umas perguntinhas aqui, ó, para a gente encerrar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Luiz Eduardo pergunta, como os seus clientes os acharam? Pela internet. Acho que é a internet. Própria internet. Como os vídeos são para a internet, eles próprios, eles são a propaganda, digamos assim, né? Como eles acabam circulando pelo WhatsApp, pelas redes sociais, acaba que aí alguém pergunta quem fez para vocês, aí fala da gente, aí chega na gente, enfim, eu acho que é um boca a boca assim da internet, né? Olha,
No caso do documentário, o Jona pergunta, como fica essa questão de autorização do uso de imagem? É feita apenas pelos personagens principais ou qualquer pessoa que apareça em cena? Olha, qualquer pessoa que apareça um pouco mais... Claro, se você está filmando uma multidão e você não consegue distinguir quem são as pessoas, tá? Mas se a pessoa estiver em foco, precisa da autorização. Aí tem um modelo, né, um modelinho simples, né, de autorização que você faz pelo modelo ou a pessoa pode filmar também, falando autorizo o uso da minha imagem para o documentário tal. É só você ter uma prova de que você filmou com autorização daquela pessoa. Perfeito. E uma última perguntinha aqui do Joshua. Como funciona essa parte criativa, da demanda, ideia até a produção? É um pouco... Então, por exemplo, esse vídeo que vocês viram, né? Era uma campanha de valorização do trabalho do professor. Então, como a gente... A ideia era essa, olha, a gente quer um vídeo que fale sobre a importância do professor. Aí a gente fica pensando... Eles queriam, sendo mais específico, eles queriam que era alguma coisa, eu não lembro direito o que era, mas era alguma lei que ia fazer com que mais ou menos qualquer pessoa podia ser professor, era quase que uma desprofissionalização do professor, alguma coisa assim. Isso. Então eles queriam um vídeo que falasse assim, olha, o professor é a base de tudo na sociedade. Que o professor não é importante só para o professor. Só para o professor. O professor é o que vai dar aula para o cineasta, é o professor que vai dar aula para o engenheiro. Então vinha isso. Aí a gente ficava matutando. E a gente sempre tenta pensar algo como né, audiovisual, que imagem que diria isso, né? Mais do que um discurso, alguém falando, né? E aí você fica, né? O professor é a base das profissões, né? O professor... Aí vem... eu lembro que nesse foi isso, foi o instalo do... Dominó. O efeito dominó, que né? Se você tirar... se você empurra, cai tudo, né? E aí a gente pensa o texto, aí começa a escrever o texto. Aí você fala a ideia para o cliente, aí eles falam, gostei, Okay. Às vezes eles falam, será? Não... A gente pode mostrar? Pode mostrar. Aí vai ser um pouco esse caminho. Mas é basicamente tentar traduzir numa imagem. Então, nesse caso, foi assim, o dominó pode representar... O que pode representar o professor nesse... Se o professor for tirado daqui, o que vai acontecer com a sociedade? Então... E aí, então por que a gente não faz o dominó, um mapa do Brasil no dominó? Aí as ideias vão surgindo no processo, mas é a partir da demanda pensar que imagem representaria aquilo, e aí depois incluir texto, e aí a trilha, enfim, aí construindo essa imagem, né, com todos os elementos. Perfeito. Muito bom. Paulo, Ana, muito obrigada. Obrigada. Foi uma delícia. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Já coloquei na hora que você mencionou o seu perfil, eu coloquei aqui para o pessoal, vou colocar o perfil da Clementine e de vocês dois. Pode ser? Aqui no chat? Claro. Para vocês conhecerem, trocarem mais informações, se quiserem. O pessoal está aqui agradecendo a oportunidade, a gente que agradece a presença de todos. Dizer para todo mundo que essa nossa conversa já vai estar no nosso canal do YouTube. Vou colocar aqui o link do canal para vocês. Aproveitem, se inscrevam no canal. A gente tem muitas outras conversas sobre produção e direção de audiovisual lá. Tem sobre edição de filmes também, tem sobre pós-produção. Dá uma olhadinha. E se vocês gostarem de algum vídeo, faça um comentário, dá uma curtida lá, para a gente é super importante entender como essas nossas conversas ajudam vocês a construir uma nova carreira, tá bom? E, última oportunidade para clicar aí no botãozinho, gente, aproveitem. Mais uma vez, muito obrigada a vocês dois. Muito obrigada a todos que ficaram aqui com a gente conversando.
que a gente mantenha contato de alguma forma. E assim, se eu pudesse dizer alguma coisa, é que a gente continue, né? Que as coisas são difíceis, está muito difícil tudo no Brasil, a gente está vivendo um momento muito complicado para o audiovisual brasileiro, mas que a gente continue produzindo, continue criando. Sim, por favor, continuemos todos. Muito obrigada, gente. Uma boa noite a todos. Até o próximo Tchau, boa noite. Webinar EBAC. Até logo.